E aí, Lux aqui. Só imagina que por um momento um garoto perdeu seus irmãos em um ataque de uma criatura sobrenatural, e agora ele tem o propósito de se tornar extremamente poderoso para se vingar. Então galera, hoje nós estamos no anime Mononogatari. O anime começa com Ryoma vendo seus irmãos sendo empalados por uma criatura sobrenatural, e ele só conseguiu sobreviver porque tanto sua irmã quanto seu irmão usaram o que lhe restava de força para salvá-lo. Ryoma foi adotado pelo seu avô e alguns anos depois ele se tornou o sucessor da família Kanato, uma das 3 famílias do clã Sainomi que tem a missão de capturar os Tsukumogami, criaturas do plano espiritual que encarnam em objetos antigos que possuem apego emocional. Zohei encontrou um Tsukumogami que ganhou um corpo a partir de uma moeda. 2 policiais o observavam enquanto ele usa uma técnica e captura a criatura para depois mandá-lo de volta ao plano espiritual. Zohei explica para o policial novato que ele trabalha em uma agência sobrenatural. O policial experiente avisa que viu seu neto indo atrás de outro Tsukumogami. Zohei afirma que seu neto também é um profissional, então está tudo bem. E geralmente eles resolvem o caso de maneira pacífica através do diálogo. No entanto, nesse momento, Ryoma aparece jogando a criatura contra a parede, e logo em seguida o capturando. Vendo o comportamento agressivo do garoto, Zohei liga para uma amiga e pede para que ela examine seu neto. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ryoma explica para seu avô que o Tsukumogami não tinha experiência em transformação humana. Contudo, existe a possibilidade de não saber controlar o seu poder, então ele decidiu agir antecipadamente antes que houvesse alguma vítima, selando o Tsukumogami. Zohei retruca que a força deve ser o último recurso, pois mesmo que os Marebitos se tornem Tsukumogami, há vários tipos de comportamento. Certamente existem os malignos, mas também tem aqueles que só querem voltar para casa, ou aqueles que simplesmente querem ficar no mundo dos humanos. No entanto, na perspectiva do Ryoma, o que ele fez não foi errado, pois ele não tem como saber quando os inimigos vão atacar. Zohei liga novamente para sua amiga e confirma que vai precisar da ajuda dela. Ele conta pro garoto que acabou de ligar para uma Tsukumogami que é uma exceção. Em troca de algumas condições, ela ganhou um certo grau de liberdade, e como tratamento para o seu controle de raiva, ele vai morar sob o mesmo teto que alguns Tsukumogami que tem uma garota como mestra. Caso ele recuse, será expulso do clã. 2 dias depois, seu avô avisa que ele ficará sob os cuidados da Butan, e acredita que convivendo com eles, o garoto poderá ter uma nova visão dos Tsukumogami. Chegando lá, ele se encontra com Haori, a amiga do seu avô, e ao lado dela está o Kushige. Ryoma pergunta onde está Butan. Haori avisa que sua mestra ainda está na faculdade, e nesse momento o resto dos Tsukumogami chegam no local. Haori diz que todos eles e a Butan compõem a família Nagatsuki, porém, de antemão, Ryoma avisa que odeia os Tsukumogami. Nagi o refuta dizendo que eles não têm nada a ver com o que aconteceu com sua família. Ryoma pergunta como ele vai saber se eles não estão enganando essa tal de Butan e tramando alguma coisa, o que deixa todos eles com raiva. Nagi parte para atacar o Ryoma, mas o garoto bloqueia o ataque. Nagi grita que não vai perdoá-lo e diz para ninguém se intrometer. Ele ativa seus poderes e toma a forma do objeto que foi seu recipiente. A batalha começa e o Ryoma usa um objeto capaz de apagar tudo relacionado aos Tsukumogami. Enquanto eles lutam, Yu recebe uma mensagem e avisa para Haori que a Butan vai matá-la no 3º período e volta para casa. Para evitar que a Butan pegue eles lutando e fique com raiva, Haori manda todos segurarem eles. No entanto, todos atacaram apenas o Ryoma. Butan chega, se apresenta e pergunta o que aquilo significa. Butan se desculpa pelo péssimo tratamento que ele recebeu ao chegar, mas o garoto fala que está tudo bem, e nota que apesar dela saber sobre os Tsukumogami, ela não sabe muito sobre o clã Sainomi. Então ele conta que as pessoas desse clã receberam os poderes do Sainokami, o deus guardião entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Para os Tsukumogami é como se eles praticamente fossem a polícia, e da perspectiva dele a situação em que ela se encontra é extremamente perigosa, pois os Tsukumogami são um tipo de monstro completamente diferente dos humanos, e tratá-los como família é perigoso demais. No entanto, Butan fica com raiva, pois ele não sabe nada sobre a sua família, e ela não pode permitir que alguém que veja sua família como monstro fique em sua casa. Entretanto, como teve uma confusão entre ele e o Nagi, ela permitirá que ele fique lá por 3 dias, mas nesse período, se ela não perceber uma postura de aproximação da parte dele, ela terá que mandá-lo embora. O garoto lembra do seu avô dizendo que se voltar antes do período de 1 ano, será expulso do clã. Após todos saírem, Nagi aparece chamando ele para selar um Tsukumogami descontrolado. Ryoma lembra que as condições para que eles sejam exceções e possam manter sua liberdade é que atendam os pedidos de ajuda do clã Sainomi. O garoto comenta que ele parece bem tranquilo para quem vai caçar seus semelhantes, e pergunta se é por ele não ter um coração que consegue encarar isso como trabalho. Nagi responde que não. Isso faz com que outros Tsukumogami no mundo dos vivos tenham ódio deles e olhem com frieza, mas eles querem ficar ao lado dela. É por isso que fazem o trabalho sujo. O que ele faz
falou fez o garoto lembrar dos momentos bons que passou com seus irmãos. Chegando no local do trabalho, eles encontraram o Tsukumogami e de imediato uma batalha começa, mas com o trabalho em equipe, sem muita dificuldade eles conseguem capturar o inimigo. No caminho de volta, ele conta pro Nagi que tanto seu irmão quanto sua irmã foram mortos por um Tsukumogami de sombrinha de papel. Aquele monstro continua vivo, só que por algum motivo ele não consegue obter nenhuma informação sobre a sua localização. É por esse motivo que ele precisa se tornar o próximo líder dos Kunatos do clã Sainomi. Então ele vai colaborar para fazer amizade com a família da Botan. Yu conta pra Botan que quando Ryoma chegou em casa ontem à noite, propôs colocar um papel na parede onde deve ser assinado pelos integrantes da família que aprovam que ele pode ficar ali. E ele precisa conseguir a aprovação de todos antes do final do prazo de 3 dias. Botan está preocupada se foi rígida demais com ele, dando um prazo de apenas 3 dias. E comenta que hoje ele está trabalhando acompanhado pelo Suzuri e pela Kagami. O garoto diz que eles tomam café da manhã e jantam junto da Botan, mas Tsukumogami não precisam comer, e pergunta por que perder tempo e dinheiro fingindo serem humanos. Kagami responde que eles só querem comer e escolher boas roupas, fazer as coisas que a Botan e as pessoas acham divertido, e pergunta se aquilo realmente é um desperdício. O comentário da garota pesou em sua consciência. Suzuri complementa dizendo que eles também têm sentimentos e gostaria que ele tentasse ver isso sem olhar para eles com ódio. O garoto responde que tudo bem, ele irá se esforçar. Suzuri avisa que o trabalho de hoje não tem a ver com lutas, é apenas a avaliação de um Tsukumogami que gostaria de se tornar uma exceção. Kagami informa que o objeto que aquela mulher encarnou é um almofariz. Suzuri pergunta por que ela escolheu viver no mundo humano. No entanto, ela não sabe como dizer com clareza. Ela se sente aliviada estando ali, e também sente saudade. Suzuri diz que o almofariz que foi seu recipiente pode ter se sentido aliviado na sua vida passada e o sentimento de conforto passou para ela, e esse é um motivo adequado para permanecer no mundo dos vivos. Ele chama Kagami para avaliar se os poderes dela foram usados para o mal. Kagami usa seu poder de espelho para ver tudo sobre a Tsukumogami e verificar se ela fez algo de errado. Após a análise, Kagami diz que ela passou no teste. Suzuri avisa pro Ryoma que ele vai levá-la para fazer o relatório, então ele pode voltar junto da Kagami, e pede para ele telefonar e perguntar para Botan se ela precisa que comprem algo. No entanto, Ryoma alega não ter o telefone da família Nagatsuki. Nesse momento, a mulher da avaliação acerta um ataque brutal em Suzuri. Vendo aquilo, Ryoma age rápido e consegue salvar Kagami. A mulher fala que sabia que eles estavam tentando enganá-la, pois eles são os Nagatsuki. Ryoma fica com raiva e parte pro combate, conseguindo se esquivar dos ataques e a imobilizando contra a parede. Quando ele estava prestes a selá-la, Kagami pede para ele não fazer aquilo, e a mulher começa a chorar dizendo que ouviu falar que os Nagatsuki caçam seus semelhantes. É por isso que ela o atacou. Ao ouvir isso, Ryoma desiste de selá-la. Suzuri diz que ela conhece a reputação deles. É por isso que ao ouvir o nome Nagatsuki a fez entrar em pânico. Mas está tudo bem, pois eles só estão ali porque precisavam avaliá-la, e graças à sua propriedade especial ela não o matou. Então tudo terminou bem. Agora ele deve levá-la para fazer o relatório. Kagami agradece o Ryoma, pois ele parou quando olhou para os olhos da Tsukumogami. Com isso ele conseguiu as assinaturas tanto do Suzuri quanto da Kagami. Galera, será que Ryoma conseguirá todas as assinaturas antes do prazo acabar? Se quiserem a continuação desse anime, deixem aí nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou e até a próxima. Tchau, tchau! Acabou, pessoal!